Estamos ao vivo aqui na Vale TV 32,1 e na TVB 107,1. Gente, eu tava me vendo aqui na TV, aqui é muito engraçado, né? A hora que você vai aqui nessa salinha aqui, aí eu me vejo... Deixa eu abrir pro Henry. Olha só. Aí. Olha que babado. Eu estou vendo uma pochetona aqui na minha barriga. Tô chocada, gente. Chocada, passada com essa pochete que eu tô. Ó, posso contar pra vocês? Eu engordei. Eu preciso emagrecer, eu preciso malhar. Mas eu quero começar aqui o meu programa Bia Buford, especial Empresários do Reino, contando pra vocês que hoje... a minha empresária maravilhosa de sucesso, eu vou dar uma dica pra vocês. Vou começar dando dica, tá? Porque aí eu vou fazer um suspense que ela vai aparecer ali naquela bolinha redonda. Então, primeira coisa que eu vou pegar aqui pra vocês é uma caixa. Olha só, essa caixa tem um produto. O que será que tem dentro dessa caixa? Ó, primeira dica. Juvederm Ultra Plus XC. Vou colocar aqui. Terceira dica. Olha só. Elancê. Vocês sabem o que é o Elancê? Nós vamos contar daqui a pouquinho, tá? E agora vai ficar mais fácil ainda. Uma boca. E aí? Vocês já sabem? Quem que vem aí? Que deixa a gente com os lábios de mel, com os lábios preenchidos. Ó. Tem mais coisa aqui. Deixa eu ver. O que eu trouxe aqui nessa bolsa. Olha só. Tcharam! O que será isso, gente? Uma agulha? Não. Esses daqui são os instrumentos de beleza de nada mais, nada menos que a pessoa que vai aparecer ali. Daqui a pouquinho, vocês vão ver. Olha só. E agora eu tenho o último. A última dica de quem é. Vocês já estão acertando? Coloca aqui nos comentários. Olha só. Esse último potinho. É o potinho da beleza, gente. Então, quem vem aí hoje? Doutora Juliana Buford. Ela é a minha convidada do dia. Então, eu estou muito feliz por isso. Porque nada mais, nada menos que a minha irmã. E antes dela entrar e de eu convidá-la para que ela entre, eu gostaria de dar um testemunho. A minha irmã, ela foi a primeira a investir no meu trabalho. A primeira, pessoal, que pagou pelo meu serviço lá no início da minha vida, lá quando eu comecei com marketing digital. Para quem não sabe, eu também sou especialista nessa área de marketing digital. Então, em 2019, eu já trabalhava para minha irmã nessa área, já era social media, já cuidava das redes sociais dela. Então, eu gostaria de convidar a minha ilustre convidada do dia, doutora Juliana Buford. Olha só, eu dei alguns spoilers antes de você entrar. Antes de você entrar, eu mostrei esse aqui, essa caixinha. Caixinha da felicidade. Aí eu mostrei o Elancê, só que algumas pessoas não conhecem, né, esses produtos. Aí eu fui facilitando pro pessoal entender, né? Mostrei essa boca. Quem deixa a gente com a boca dos sonhos, com os lábios de mel? Doutora Juliana Buford. E aí eu mostrei esse aqui, doutora. E os potinhos da felicidade. Ah lá, as gotinhas da felicidade, que é o Botox e o ácido hialurônico.
Mas hoje, antes de chegarmos lá na empresa, eu tava contando aqui, doutora, que você foi a primeira pessoa que investiu no meu trabalho. Lá atrás, em 2019, a primeira pessoa que acreditou em mim. Então, eu fico muito feliz de contar isso para as pessoas, de falar isso, porque é muito difícil, às vezes, na nossa casa, os próximos, investirem nos nossos sonhos, no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, acreditar em nós. E, primeiramente, antes de te apresentar e que você fale quem é hoje a doutora Juliana Buford, eu gostaria de te agradecer. Não apenas como minha irmã, mas também por ser uma pessoa que foi assim uma grande influenciadora na minha vida, como empresária também, porque acredito que na nossa família, né, para quem não conhece, a nossa família não tem empresários, né? Então, a pessoa que sempre teve assim, o empreendedorismo mais aflorado lá em casa foi a minha irmã. Então, eu me inspirei muito em você e eu quero te agradecer por ser essa mulher linda, maravilhosa que o Senhor fez. Ah lá! Eu quero te agradecer, dizer que eu te amo muito em nome de Jesus, que você é muito preciosa na minha vida e você sabe disso. E agora eu vou dar um abraço na minha irmã antes da gente começar, tá? Oh. E é isso aí, tá vendo? Momento família e ó, queria falar pra você colocar esse daqui, o seu. Aí, perfeito. Gente, eu acho que eu tenho que trazer minha sobrinha aqui um dia, né? Ela vai amar, não vai? Eu acho que ela vai. Gente, a minha sobrinha, ela começa a falar, aí ela faz assim, né, Juliana? Ai, meu Deus, manda um beijo pra Helena. É muito mais assim do que eu. Ela fala muito mais dinâmica e ela É. igual você. Ai, meu Deus, será que ela puxou um pouquinho a tia dela? Então, gente. Bom, primeiramente, doutora, eu gostaria que você... Eu vou levantar aqui um pouquinho pra você. Eu gostaria... Ele pega essa aqui. Eu gostaria aqui minha voz, né? Acredito que você vai escutar um pouquinho, bem baixinho. Eu queria que você falasse pra quem tá em casa, pra quem tá assistindo, quem é a doutora Juliana Buford. Muito bom dia, queria agradecer também a Bia pelo convite, por estar aqui hoje. Hoje eu tô realmente aqui para falar aquilo que Deus fez na minha vida, né? E eu não seria a doutora Juliana Buford se Deus não tivesse tudo colocado, né, na minha frente, tudo foi encaminhando para eu me tornar quem eu sou hoje. Então, posso voltar lá atrás? Com certeza, com certeza. Eu quero que você conta aqui pra gente a tua história e olha, posso falar pra vocês, é inspiradora. Então fica aqui até o final que você não vai perder grandes insights, grandes viradas de chave que aconteceu na vida da doutora Juliana Buford. E assim, de onde Deus tirou ela, o que Deus fez na vida dela, eu creio que será extremamente, assim, inspirador para sua vida também. O ano era 2014. Eu estava na faculdade, já quase finalizando a faculdade, e eu engravidei e tive a minha filha. Você fazia odonto na época? Eu fazia odonto, E na época, quando eu tive ela, muitas pessoas falavam assim: ah, mas você precisa tirar um tempo para a faculdade, você precisa cuidar dela, eu acho melhor você parar. E parar a faculdade nunca foi algo que passou pela minha cabeça. Nunca foi opção? Nunca foi opção, nunca. Eu sabia que para criar minha filha, eu precisava ter a faculdade, para poder criar ela e poder possibilitar
uma vida para ela digna, eu sempre tive uma frase na minha cabeça: quem pariu Mateus que o embale. Então, Como que é? Quem pariu Mateus que o embale. Gente, não, onde é que ela ouviu isso, meu Deus? É coisa de antigo isso daí. E eu falava assim, eu tive a Helena, eu vou criar ela e eu vou cuidar dela. Ainda mais por ser muito nova, eu tive a Helena com 22 anos. E na época eu peguei e falei assim, eu preciso continuar. Meu marido me deu muito apoio também, meus pais muito apoio, a Bia, todo mundo que vivenciou isso comigo, né? Apoiou eu continuar na faculdade. Então a Helena ficava meio período na escola, desde os 5 meses de idade. E no outro meio período ficava com a minha mãe. E eu ficava à noite com ela. E no outro dia, 7 horas da manhã, eu já estava na faculdade de novo. E a faculdade era integral. E não dormia, né, gente? Porque quem é mãe sabe que vida de maternidade... Bebê Nossa. pequeno, cólica, eu achava que nunca ia acabar o choro da Helena na madrugada. Tinha dia que ela começava a chorar meia-noite e ia parar 3 horas da manhã. Então, Meu Deus. foi muito intenso a maternidade ali. Quando você falou que que as pessoas falavam pra você desistir e tudo mais, não era só pessoas da família, mas também amigos te falaram ou não? Sim, né? Algumas amigas, ninguém muito acreditava, né? Na situação conta. que eu ia dar conta. Por ser muito jovem e por ser uma faculdade muito difícil, por ser integral, pelo tempo, pela demanda, né? E eu, pasmem, eu nunca peguei uma DP. Eu Olha não fiquei só. de DP, mesmo tendo todos esses, né, percalços, essas dificuldades no estudo. Era uma mão segurando ela e outra mão segurando uma caneta estudando. Meu Deus. E, gente, a menina é inteligente, eu vou falar pra vocês. Eu acho que todo esse DNA que ela recebeu e tudo mais, ela recebeu conhecimento na barriga, né, gente? Pensa. Ela sempre me viu estudando bastante, o pai dela também. É verdade. Sempre fomos reforço positivo na vida dela referente ao estudo. Vamos mandar um beijão pra Lelê e para o Evandro. Deus abençoe vocês, amamos vocês. Amo vocês. Então, aconteceu isso, né? Tive ela ali na faculdade, não parei, continuei, formei junto com a minha turma. E aí começou aquela sensação de ansiedade, de insegurança, por formar e não saber o que eu ia assim, eu vou ter trabalho, eu vou conseguir trabalhar e ganhar o dinheiro suficiente para cuidar da Helena? Como que vai ser, né? E a situação na época era, a gente morava numa edícula de fundo, na época, aquela Avenida Ducati hoje, né, que é bonita, aberta e tudo mais, era uma linha de trem. E era uma estrada de chão, de terra. E a minha casa era de fundo para essa estrada de chão. Obrigada. Imagina. Tem café também, você prefere? Obrigada. E aí, na época, eu sempre tive toque de limpeza. Eu andava com o pé no chão e eu sentia toda a terra que ventava e trazia do fundo da minha casa, da frente da minha casa. A minha filha vivia resfriada por causa de alergia à terra, à poeira. E eu falava assim, Senhor, não é possível que é isso que o Senhor tem para mim. Não é possível que essa é a vida que o Senhor tem. E eu orava, e eu escutava todo dia. Depois a gente pode colocar a música do Ministério Zoe. Eu escutava todos os dias a música Aquieta minha alma. Pra não desesperar, porque quem olhasse aquela situação falava assim, você deve estar doida que vai dar tudo certo. Porque na minha cabeça eu falava assim, a fé é aquilo que eu não tô vendo, mas vai acontecer. A fé, então toda vez eu pensava assim, eu preciso ter fé para Deus me tirar dessa situação. E você acredita que a fé naquele momento foi o teu combustível? Total. A fé e olhar para Helena, olhar a situação, ver a situação que a gente passava e falava assim, não é essa promessa que Deus tem para minha vida. Não é essa promessa. Eu tenho uma promessa de que Deus vai superabundar minha vida. E não é isso. Então eu sempre acreditei na palavra. A
palavra não mente. Então, a palavra fala que o justo não vai mendigar o pão. A palavra fala que os filhos não passarão dificuldades. Então, se Deus vestiu os lírios do campo perfeitamente, se ele sustentou o povo no deserto com maná do céu, por que eu iria passar dificuldade? É verdade. E eu falava assim, não vou, Deus vai me tirar dessa situação. Aí um dia, na minha primeira, assim que eu formei, eu tive, graças a Deus, né, a pastora Paula Mendonça. Um abraço pra pastora Paula. Ai, Deus abençoe, Paulinha. pastora Paula. Ela tá lá sempre acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram. Nós amamos você, Deus abençoe sua vida. A Paulinha foi, assim, mão de Deus na minha vida. Ela me deu a oportunidade de dividir a sala com ela, que na época ela trabalhava meio período em outro lugar. E ela deixou que eu ficasse o outro meio período na sala, praticamente sem custo nenhum, só para ajudar na divisão assim de água, de luz. Foi tudo muito, muito de mãe mesmo que ela fez por mim. Mãe de Deus, né? Mãe Que de ela é uma Deus. mulher de Deus. E aí na época também tinha outros profissionais que dividiam ali o local. Eu conheci a doutora Márcia Castanheira também. Um beijo, Márcia. Você foi muito especial também. Muita coisa que eu aprendi na odontologia foi com a Márcia, porque ela estava na sala ao lado. Então, Ali na prática. na prática, Então eu ia lá, olhava, sentava, auxiliava ela. Quando você começa na profissão, é muito difícil você já ter paciente de cara. Principalmente quando você aluga um espaço para você. Quando você começa ainda num lugar dos outros, atuando em clínicas, você tem os pacientes da clínica, mas sozinha é muito complexo, muito difícil mesmo, porque as pessoas ainda não te conhecem, né? E aí... Você sabe que ontem lá na Unifeb teve uma palestra e falou, o doutor Amir, ele falou sobre isso, que as pessoas, elas não aprendem na faculdade essa gestão, sobre como começar, se posicionar na internet, Exato. vir se posicionando na internet, nas redes sociais, de uma forma, chamando as pessoas, Exato. para que as pessoas comecem a ter uma curva de confiança, né? E para que assim que você forma, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, eu quero passar com essa pessoa, eu quero passar com essa doutora. Na época, isso a gente tá falando de 10 anos atrás, né? Então, Uau! o Instagram, Já 10 anos atrás? O Instagram não era o que ele é hoje ainda, né? Ele era pequeno, assim. Um pouco menos. A Helena tem 10 há 8 anos atrás. 8 anos atrás. Isso, ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Então, eu saí, eu lembro certinho, meu primeiro paciente foi meu pai. Eu chamei ele e falei, pai, vem aqui, eu vou cuidar dos seus dentes, vamos ver o que tá precisando, vamos fazer um raio-x. Aí encaminhei ele para fazer o raio-x panorâmico. Aí quando o raio-x panorâmico chegou para mim, eu olhei e eu visualizei uma mancha que era diferente da normalidade, né? E aí eu fiquei muito preocupada. E eu levei o exame lá na faculdade, na época, para perguntar para um professor se aquilo lá era algo que eu precisava me preocupar. E aí eu cheguei até lá na faculdade. Eu sempre tive muito isso, né? Muita abertura com os meus professores, relação mesmo de amizade, companheirismo. E mesmo depois de formada, eu continuei procurando eles, conversando. E aí, um professor meu, o Netinho, falou assim, ô Ju, vamos pedir uma tomografia? Pede uma tomografia pro seu pai, vamos ver o que é isso, né, de fato. Que é um exame mais detalhado, é um exame que vai te dar mais noção daquilo que estava acontecendo ali. Porque a panorâmica é um exame em 2D, ela é só uma chapa, assim. Você não tem uma noção do tamanho da lesão, né, da circunferência dela. Aí, meu pai fez a tomografia. E aí eu peguei e fui lá levar para ele, de novo na faculdade. No que eu tava conversando ali com ele, ele falou assim, Ju, fica despreocupada, isso daqui não é tumor, não é nada que vai, né, tipo assim, realmente preocupante. Sim. Mas é uma... como que chama?
Era um cisto? Essa Não, mancha? quando a pessoa... Osteoporose, isso. Ah. Era uma região de osteoporose na mandíbula dele. Também por causa da idade, né? E também pelo fato dele ter tomado Coca-Cola A vida toda na vida mais que inteira. água. Mais que uma pessoa normal toma água, que água. ele não toma água. No lugar da água, ele toma coca. Então a recomendação foi: não caia e não leve um soco na mandíbula, Meu porque Deus. senão ela vai esfarelar. Meu Deus. Basicamente era isso. Mas não vai sofrer metástase, não era tumor, não era isso. Quando eu tava saindo ali da clínica, eu passei pelo mestrado. Na época, a odontologia tinha uma salinha de mestrado lá. E a professora, a Zuza, foi minha orientadora no meu TCC. E eu passei lá para dar um beijo nela. No que eu passei em frente à sala, o pessoal do mestrado me chamou. Falou: Ju, vem aqui. E eu não fazia mestrado, Olha, tá, que gente? legal. Eu tava só ali de passagem para conversar. Eles falaram: nós fechamos um curso de Botox lá em Ribeirão. Só que tem uma pessoa daqui do mestrado que não vai poder ir. A pessoa desistiu na hora. Desistiu A antes. pessoa desistiu antes e tinha uma vaga sobrando. Uau! E aí eles me perguntaram se eu não gostaria de ir com eles. E aí eu falei: Botox. Aí eles falaram: agora o dentista pode fazer Botox. Isso igual voltando lá atrás, há 8 anos atrás. Dentista pode fazer Botox para bruxismo, para dor de cabeça tensional, então vai para sorriso gengival. Então era uma toxina ainda voltada muito, né, para essa área da parte da odontologia. odontologia, para parte de sorriso, parte de dor orofacial. Aí, na época, ele falou assim pra mim: só o investimento, Ju, é de... acho que era R$1.500. O investimento é de R$1.500. Aí eu falei: olha, você me dá até hoje à tarde? Porque eu não tinha nem R$100. Como que eu ia, né, pagar R$1.500? Você tava pensando nos NAN, nos potes. Nos exatamente. potes de leite da Helena. Exatamente. Aí eu cheguei, na época, pro meu pai e falei assim: pai, vai ter um curso assim, de Botox. Aí ele falou assim: Botox? Desde quando dentro Ainda você vai mais fazer meu Botox? pai. Eu fico imaginando, gente, o que ele falou? Você tá ficando doida? Você sabe que R$1.500... Na época, gente, R$1.500 é como se fosse 5 hoje, tá? Então só pra vocês terem uma noção. É verdade. E na época a gente tava fazendo a nossa casa. Meu marido, o pai dele tinha morrido. Era um contexto de que a gente tava começando a levantar a nossa casa do zero, sabe? Tijolo. Aí ele falou assim: você sabe que esse dinheiro é todas as portas da sua casa. E não. Meu Deus. Aí eu peguei e falei assim pra ele: eu sei, mas eu tenho certeza que isso vai conseguir fazer eu pagar todas as portas da minha casa. Caraca! Aí que forte ele isso, acreditou em mim. Acreditou, porque se ele não tivesse acreditado, não tivesse pago, eu não teria ido fazer. Eu não tinha condição, não tinha dinheiro meu. Aí ele pagou esse curso e lá fui eu. E aí eu levei a minha mãe, a minha tia Solange e a madrasta do meu marido pra ser pacientes modelos. Porque tinha que ir um povinho enrugado, por isso que eu não fui. Porque na época, 8 anos atrás, eu não era enrugada, gente. Não tava nem na casa dos 20 ainda. Aí, chegando lá, nós fizemos, então foram 3 dias, né, de aula. No último dia teve a prática. E além da gente fazer a toxina para essas funções da odontologia, também começamos a fazer um pouquinho sobre estética. Então a gente colocou o Botox no frontal, nessas ruguinhas da testa, lateral dos olhos. Fizemos preenchimento no bigode chinês, nos lábios. E eu sei que essas 3 mulheres saíram de lá lindas. E aí, cada uma tinha um nicho. Nisso ela tirou anos depois, né? Eu fiz um antes e depois para delas, né? E cada uma tinha um nicho de amizade, de amigas. E quando elas chegaram em Barretos, todo mundo começou a perguntar: nossa, o que vocês fizeram? O que você fez? Que tá tão bonita, tá tão bem. E aí eu comecei a receber paciente. O antes e depois da Rose foi o mais famoso na época. Foi, porque assim,
em Barretos, não se falava muito em dentista fazendo harmonização facial. Aliás, nem esse termo ainda existia. Não era considerado uma especialidade ainda a harmonização orofacial. Então, a gente tinha os médicos, né? Uma classe, e o dentista estava entrando. E eu peguei bem essa entrada, esse começo. Eu fui a segunda dentista mulher em Barretos a começar a falar sobre botox e preenchimento. A segunda? A segunda mulher. Uau. A... Era lá nos primórdios da odontologia mesmo, né? Exato. Aí, então eu comecei a receber paciente, atrás de paciente, e eu comecei a postar no Instagram, exatamente isso que a Bia falou, agora eu tô me ouvindo. Aham, eu pedi pra ele aumentar, pra gente conseguir se ouvir. Aí nossa, é muito legal se ouvir. Muito bom. Eu peguei e mandei uma mensagenzinha pra ele e falei assim, nossa, eu tô sentindo falta do sonzinho no fundo, porque a gente tá vendo, ouve um sonzinho. Quem tá em casa tá ouvindo isso, entendeu? Tá. Mas entendi. aí agora a gente tá se ouvindo. Entendi. Então, eu comecei a ter esses pacientes e comecei a postar no Instagram antes e depois, e comecei a conversar com o público também, mas eu não tinha muito seguidor, eu tinha menos de 1.000 talvez, e eu colocava o celular na minha frente e eu não imaginava que eu tava falando com as pessoas, eu achava que eu tava falando comigo mesmo, explicando meu dia a dia ali, ó, e isso fazia com que eu não tivesse tanta vergonha, tanta timidez. Porque se eu imaginasse que as pessoas todas estavam me vendo, aí eu dava uma travadinha. Mas imaginar ali eu conversando e falando para Deus mesmo do meu dia a dia. E eu faço até um convite, você que tem vergonha de falar no Instagram, se posicionar no Instagram, faz de conta que você tá conversando com Deus. Olha, fala para Deus, Deus, hoje o meu dia foi assim, eu atendi fulano de tal e fiz isso nele e tá. E aí você vai falando. Isso vai te dando uma confiança. É porque eu falo, gente, eu nunca tive essa dificuldade. Pra mim, eu até brinco, eu falo assim, parece que faz parte do meu braço já, né? É muito meu. E isso é muito legal, é um insight muito bacana. E uma dica pra você que tá começando aí, exatamente, né? Não apenas nessa área, mas em qualquer outra, gente. Isso serve pra todas as áreas, exato, né? E aí eu percebi a necessidade de me especializar mais, aprofundar na área, porque chegava paciente falando, eu quero fazer as minhas olheiras. Eu não tinha feito, né, naquele curso. E aí eu pesquisei no Google, harmonização, dentistas na harmonização, e o único curso referências, assim. Exato. O primeiro curso que eu achei foi em São Paulo, na Odonto Partners lá, e eu falei, é lá que eu vou. E era o melhor, na verdade, né? Era o melhor, então assim, só que na época eu falava, ainda será que eu vou conseguir? Até hoje, né? Eu falei, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir ir até São Paulo para fazer esse curso? Então... Foi desafiador, né? Foi muito desafiador. Foi um romper? Você acredita que é a especialização, né? Essa foi a residência. Essa foi a residência. Qual que é a diferença, assim, doutor? A residência A residência, ela te dá mais uma noção prática ali, né? Então, na época, o paciente não pagava esses materiais. Eu lembro que a gente tinha que levar R$800 em dinheiro para poder pagar os materiais para os pacientes, e lá fora fazia uma fila quilométrica pra gente atender. Então isso me deu muita mão. Na época, você imagina, em São Paulo, um lugar cheio de pessoas, e falar que era pra fazer botox e preenchimento de graça. Gente, então, sério? Era de graça? O paciente modelo não pagava? Nessa época não, quem pagava era o aluno. Meu Deus. Então, na época, além de eu pagar a mensalidade da residência, eu tinha que levar o dinheiro do material e pagar ainda para ir até São Paulo. O custo, sim, de tudo. E nessa época era um dia no sábado que eu tinha que ir, um sábado por mês, durante um ano. E muitas vezes eu chegava assim perto no dia anterior de ir, e eu olhava e falava assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro do ônibus. Eu tinha o dinheiro da mensalidade, do material, e não tinha a ida.
Deus abençoava e colocava ali um paciente. O paciente entrava às vezes do nada no consultório e falava, eu tenho que fazer um dente, eu tenho que fazer alguma coisa. E me dava exatamente o valor do ônibus. Que lindo. Quantas vezes eu não fui abençoada assim no dia? Um dia eu até tava atendendo uma amiga minha, ela tinha quebrado um dentinho. Aí ela falou assim, quanto que é? E eu, no começo, você tem vergonha de cobrar de amigo, né? Eu falei assim pra ela, não é nada não, tá tudo bem. Aí ela falou assim, Você não, lembra Ju. quem que era? Era a Verônica. A Verônica. Aí ela pegou e falou assim, não, Ju, é seu trabalho, né? E eu vou te pagar. Aí ela me deu o dinheiro, sem eu falar nada, ela me deu exatamente o dinheiro da minha ida, do ônibus. Tá vendo, Vê? Se você estiver assistindo isso, às vezes nem você sabia dessa história. Foi a mão de Deus. Foi muito forte, você foi usada neste dia, olha. E também meu tio Cláudio, na época, né, era vivo, ele também ia muito lá no consultório. E aí sempre ele me abençoava com algum dinheiro para eu poder pegar o ônibus. Eu falava, filha, não, esse aqui é do ônibus, ó. Filha, esse aqui é não sei o quê. Aí o ônibus saía de Barretos meia-noite, chegava no Tietê às 6 horas da manhã e minha aula ia começar às 8. Meu Deus. Aí, ou seja, não dormia quase nada no ônibus. Chegava lá, pegava o metrô e tudo isso foi um romper pra mim, porque eu nunca tinha saído de Barretos. Eu sempre, eu tive um sonho de estudar fora, mas na época meu pai nunca deixou, quando eu era adolescente e fazer faculdade e tudo mais. E eu tinha esse sonho de ir para São Paulo. Eu queria estudar lá e eu tive muito apoio, né? Tive apoio do meu marido, da minha mãe que ficou ali com a Helena também, todo mundo ajudando um pouquinho. Porque não tinha como você levá-lo, né? Não tinha. Até pra você, no Era caso, difícil. era algo que você tinha que romper essas barreiras, né? Fora alguns medos, porque Muitos. pra quem mora a vida inteira no interior, né, galera? Lá. E na época, no meu primeiro dia de aula, o meu pai foi comigo e ele falou assim, nós vamos pegar junto o metrô pra gente aprender e você saber o passo a passo. Ó. Aí nós fomos, né, desbravar lá, pegar o metrô e tudo mais, porque, gente, não tinha dinheiro para táxi, não tinha dinheiro para Uber, era o dinheiro contado do salgado, do almoço, da volta. Todo começo é muito difícil, muito mesmo. Quem olha hoje fala assim, ai, né, não deve ter passado dificuldade, vocês não sabem da missa metade. E aí, a gente eu aprendi como me locomover em São Paulo. Ele sempre falava assim, segura a bolsa, não fica deslumbrado olhando pros prédios, achando tudo bonito, porque isso é cara de interior. Então eu chegava... ideias do meu pai, gente. Eu chegava lá então e ficava o dia todo na aula. A aula acabava às 6 horas da tarde. E só tinha outro ônibus para Barretos, ou às 6 da tarde, ou meia-noite de novo. E eu nunca conseguia pegar o ônibus das 6 da tarde, porque minha aula acabava às 6, né? Então eu saía, voltava para a rodoviária e ficava em torno de umas 4 a 5 horas esperando sentada no banco da rodoviária até o próximo ônibus. Chegava em Barretos no domingo cedo. Então eu falo que eu ficava sem tomar banho de sexta a domingo, porque não tinha como ficar no hotel e tudo mais. E isso passou um ano e Deus foi abençoando e foi tendo paciente e eu criando cada vez mais confiança, sendo cada vez mais reconhecida no Instagram. Meu Instagram começou a bombar, de repente eu já tinha 3.000 seguidores, de repente eu já tinha 90% dos meus pacientes vindo de lá. E assim foi bênção atrás de bênção, bênção atrás de bênção, minha casa ficou pronta. Isso você já estava no consultório? Não. A residência eu ainda fiz ali na 17 com a 12, na esquina, de frente para a delegacia, dividindo a sala ainda com a doutora Paula. Quanto tempo que você ficou lá, você lembra? Eu fiquei 2 anos lá. Nossa, 2 anos. Olha, pra mim parece que eu não vi esse tempo. Eu fiquei 2 anos lá. Início guardando dinheiro. Quando foi 2018... E isso fazendo curso, terminei a residência, porque a área da estética ela é muito ampla. Então, cada ano pode sair um material novo, cada ano sai uma técnica nova. Então, eu ia atrás para não deixar eu ficar
assim, sem saber das últimas novidades. Eu sempre quis trazer para os meus pacientes o que tinha de melhor, de mais novo, de mais tecnológico. E eu ia atrás desses cursos, sempre nas referências. E aí, quando foi 2018, o meu tio Cláudio morreu, ele faleceu. E na época meu pai chegou em mim e falou assim: filha, eu tô com muito medo de morrer de repente. Eu falei: não, mas o senhor não vai morrer de repente não. Ele falou assim: mas se eu morrer de repente, eu tô aqui com essa casa desse tamanho e a gente, assim, você não tem um lugar pra trabalhar, sua casa, você não tem uma casa. Eu falei: não, pai, casa eu tenho. Pode não ser a melhor, mas é a minha casa. Eu não tenho onde trabalhar. Se o senhor me ajudar a levantar o lugar do trabalho, para mim vai ser a melhor coisa da vida. Então, isso era 2018, nós começamos a construir o spa odontológico. E na época, eu tinha atendido durante 1 ano num lugar em Barretos que eu fiquei sem receber por 9 meses. 9 meses esse lugar não me pagava. E eu falava assim: Deus, o senhor não tá vendo? O senhor não vai fazer nada? Eu precisava daquele dinheiro, não estava trabalhando por hobby, era necessidade, né? Eu precisava pagar as contas. E eu não entendia o propósito de Deus naquela espera. Hoje eu posso te falar que o propósito de Deus era eu fazer uma poupança forçada. Porque se você tivesse recebido em todo aquele tempo, você não teria guardado. Talvez eu não teria guardado tudo que eu guardei. Entendi. Aí então, depois que subiu, que levantamos o consultório, eu precisava equipar. Aí eu tinha o dinheiro, depois de ter guardado, depois desse lugar ter me pago, porque eu pedi a demissão, então ele precisava me acertar. E aí eu consegui comprar minha cadeira odontológica, eu consegui comprar o compressor, eu consegui comprar o ultrassom, eu consegui comprar o laser. Eu comprei tudo que o consultório precisava. As poltronas para sentar, os computadores, a televisão, tudo. A hora que eu olhei estava pronto, eu falava: não é possível que eu consegui, que eu dei conta. E aí... E tudo muito lindo, né? Tudo muito lindo, com uma boa qualidade, assim, extrema e excelência também, né? A clínica, tudo muito bem feito. Quem fez a arquitetura foi a Camila Cavezan, né? Então, beijo, Camila. Beijo, cara. Acredito que a primeira, ela fala hoje, que foi a primeira clínica que hoje ela constrói clínicas e clínicas, sei lá quantas mil clínicas, né? E faz muitos projetos. Olha como que Deus foi bom na minha vida, na dela, que o spa odontológico foi tão abençoado que abençoou também todo mundo que estava envolvido nessa obra, né? Então, foi propósito de Deus, e hoje eu consigo ver que Deus teve esse cuidado comigo. Desde... Eu tô segurando muito pra não chorar aqui, porque eu sou chorona. Então, assim, o cuidado dele, né, com a minha vida, com a minha família, foi enorme, é enorme, né, que ele cuida de tudo, em todo o tempo. E aí, entramos no spa odontológico em janeiro de 2019. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos de spa odontológico. E graças a Deus, Deus tem superabundado, a clínica é linda. Depois eu consegui fazer a segunda sala, consegui equipar a segunda sala também. Hoje na segunda sala funciona o LED Spa Buford. É verdade. Ele veio para somar muito lá no spa, e tanto em relação aos pacientes, porque movimentação, graças a Deus, foi bênção, tem sido bênção. E aí depois disso, no meio ali da, 2020, pandemia, eu falei assim: eu vou ir atrás de pegar o meu, porque a residência já me dava direito a ser especialista na área. Só que devido a tantas brigas, né, judiciais e tudo mais, eles fizeram entre classes, tá? Na época tinha uma reserva de mercado muito grande, no qual o dentista, ele teve que lutar muito para estar na onde ele está hoje. O dentista, ele chegou ali depois do médico, e para conseguir esse local que ele está hoje, ele teve que brigar muito, tanto na justiça
com as outras classes, com a outra classe em si, para poder estar onde está hoje. Tinha muitos tabus, né, em cima disso. Em cima muito. Do dentista, né? Muito. E aí eu falo que a gente conseguiu o nosso espaço, e só que isso fez com que aumentasse as horas clínicas para você ser considerado especialista. Então, eu que tinha uma residência, perdi meu título por causa de que faltava coisa de mais 150 horas. E aí eu falei, não, eu vou atrás, e aí eu comecei a especialização. Comecei a especialização porque ela me daria todas as horas que eu precisava. E aí isso foi em janeiro, quando foi março começou a pandemia. Aí pandemia, e eu falei, Senhor, fecha consultório, só podia atender as urgências, e eu com essas contas altas, né, de São Paulo de novo, e a clínica recém-aberta, 1 ano de clínica só, e eu falava assim, não fazia nenhum ano, né? Porque a pandemia estourou no final de 2019, dezembro de 2019, por aí. Aí eu falava assim, Deus, não é possível. Eu tava com um curso pago pra ir pra Harvard em abril de 2020 e não pude ir. E toda aquela situação, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor vai na frente, o Senhor vai fazer o melhor. O melhor. Eu sempre acreditei que Deus faz o melhor. Mesmo que às vezes a gente olha e fala assim, não é possível essa situação desse jeito, né? Mas é o melhor para aquele momento, Deus sempre sabe. E aí, então a especialização ficou parada um pouco, depois voltou remoto, depois voltou aí um mês sim, um mês não, até voltar da forma que precisava ser. E o Spa Odontológico também voltou a funcionar, e eu falo que eu consegui honrar todos os meus compromissos nesse ano de 2020, 2021, mesmo mediante uma pandemia mundial em que muita gente morreu, em que muita gente perdeu tudo que tinha, perdeu o trabalho, quebrou a empresa. Sim. A minha empresa se manteve forte, o meu CNPJ se manteve ativo, sem nenhuma conta, sem nenhum boleto atrasado. E Deus honrou cada boleto que eu tinha para pagar. Ele honrou e eu consegui pagar. Então, E assim, o mais interessante, né, é que mesmo as coisas fechando e tudo mais, você podia atender as emergências e as urgências, que foi aquilo que sustentou a clínica, né? Exatamente. E aí eu comecei a encabeçar projetos de levantar a cesta básica. Eu lembro que o Spa Odontológico conseguiu juntar 50 cestas básicas, de 40 a 50 cestas básicas, e nós fomos entregar nas casas das pessoas que precisavam, que estavam em situação de vulnerabilidade. Eu, a doutora Ana Luísa e a doutora Bia Pardini, a gente fez esse projeto na época, no ano de 2020. Também as pessoas que tinham comércio mandavam para mim no direct, fala da minha empresa. Eu comentava da empresa no Instagram, no story, e falando, gente, vamos pedir a pizza do fulano, vamos pedir a marmita do ciclano, para poder ajudar as pessoas, porque a gente tem que entender que quando a gente abençoa o outro, a gente é abençoado. A roda, ela precisa girar. Então, se a pessoa ela está sendo abençoada, ela consegue vender a marmita dela, ela consegue vender a pizza dela, a empresa dela vai bem, ela consegue gastar na minha empresa. Então a roda gira. Precisa girar, né? A roda movimenta. Então, sempre, né? Sempre que a gente puder indicar, falar das pessoas também, porque é isso, é uma roda. Então, acabou a pandemia, acabou tudo, peguei meu título de especialista, deu tudo certo. E aqui tô eu firme e forte, graças a Deus. O Spa Odontológico atende todas as especialidades da odontologia. A gente tem um time muito legal de colaboradores que estão comigo também. Toda vez que eu preciso, né, de alguma coisa, seja canal, extração. Então, ali as meninas são muito assim, perfeitas no que fazem, graças a Deus. Lá é um trabalho de excelente qualidade. E eu falo assim, que não é só um trabalho, são vidas, né? Então vocês cuidam de vidas. Exatamente. Né? E você transforma outras vidas. É o que eu falei no começo, a pessoa entra lá e ela sai
se sentindo mais linda, se sentindo mais Exato. confiante, Exato. se sentindo mais amada, mais cuidada e com vontade de se cuidar mais, né? Então, quando Deus, ele falou pra você, assim, ele te mostrou a harmonização, você acredita que nasceu aí um propósito dentro do teu coração? Além do propósito de cuidar da família, de cuidar da Helena? Eu sempre tive aquele mandamento assim, né? O primeiro é amar a Deus em cima de todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu falo que todo mundo que senta ali, eu faço o meu melhor. E eu faço com amor. Porque eu preciso mostrar. Isso não é pra pessoa, não. Às vezes a pessoa nem tá sabendo. Mas Deus tá vendo. Então a gente não tem que fazer as coisas pros outros esperando nada em troca, esperando retribuição. A gente tem que fazer esperando de Deus mesmo. Deus, ó, eu tô aqui e eu tô fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Então, quando Ele me colocou na frente daquela porta do mestrado, lá há 8 anos atrás, para ser convidada para um curso no qual eu nem sabia do que se tratava. Ele me colocou no lugar certo e na hora certa. E eu soube aproveitar a oportunidade que ele me deu. Então, eu falo que ele te apresenta as oportunidades. E a gente precisa saber não perder elas, né? Não deixar passar. E a harmonização, ela fez tão bem pra mim, porque quando eu via a pessoa sorrindo e chegando na clínica, às vezes chorando, triste por uma situação que ela estava passando, e depois de 15 dias ela voltava de luzes feitas, transformada, outra mulher, sobrancelha tirada, e sem rugas no rosto, preenchimento labial, ela estava se sentindo bem, e aquilo ali me movia, aquilo ali enchia também o meu coração. Então eu falo que hoje ver a felicidade dos meus pacientes me deixa muito feliz. Se eu pudesse, eu não vivesse do meu trabalho, eu faria ele de qualquer forma, eu faria ele por hobby, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto de ver as minhas pacientes assim. É uma locomotiva, assim, diária. Me move mesmo. Ontem, meu último paciente saiu da clínica às 8, eu fui buscar ela às 8h15 na ginástica, né? Às 8 ele saiu, e assim, a gente fez o antes e depois, ele falou, e ele tá, é um homem, ele tá beirando os 50, né? E ele falou assim, olha como eu tô bem, olha, eu nem pareço ter quase 50 anos, parece que eu ainda tô nos 30 que não parece poucos. Mesmo, que eu conheço ele. Eu tô muito bem perto dos meus amigos, os meus amigos estão assim, eu falei, então, você vê, já faz 4 anos que você trata, que de 6 em 6 meses você mantém o seu botox, pra não deixar suas ruguinhas marcarem, faz de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos você vem fazer colágeno, bioestimulador de colágeno, então você quase não tem flacidez, de 1 em 1 ano você vem fazer o seu preenchimento, então você não tem linhas marcadas. Então quem olha pra ele realmente tá um homem muito bonito. Sim. E não aparenta a idade. Então assim, a hora que ele falou aquilo ali, eu fiquei muito feliz. Primeiro por ele estar comigo há tantos anos. Ter essa confiança também no seu trabalho. E eu agradeço muito aos meus pacientes justamente por causa disso. Porque os meus pacientes são fiéis. Os meus pacientes estão comigo há anos. Eu tenho paciente que está comigo, Dona Helenice. Um beijo. Dona Helenice. Dona Helenice. Ela é maravilhosa, Bia. Maravilhosa, Bia. Ela tá comigo aí há 8 anos. Então, tem paciente mesmo que desde o começo, eu não vou citar um por um aqui, porque a gente pode esquecer de alguém, deixar as pessoas... É que a Dona Helenice, tirando meu pai, né, foi o primeiro paciente, a Dona Helenice foi a segunda, entendeu? Exatamente. Então, eu falo assim que são bênçãos na minha vida, cada paciente que entra ali é bênção na minha vida, eu aprendo muito com a história de cada um, eu me torno mais humana com cada paciente. Você ouve, né? Eu ouço, eu aprendi a ser muito mais escutativa do que falar. Eu falo que isso foi uma das coisas que Deus tratou dentro de mim, porque antes eu queria impor muitas vezes a minha vontade, eu queria falar, eu queria mostrar minha opinião para as pessoas e muitas vezes eu queria até mudar a opinião dos outros, né?
E eu falo que essa resiliência, ela foi com o tempo, ela aconteceu com o tempo e devido a muito aprendizagem de Deus na minha vida mesmo e com cada paciente. Então hoje eu sento, eu escuto, eu falo para Deus, toda manhã que eu saio de casa, eu falo que o Senhor fale através da minha boca, que o Senhor feche a minha boca para eu não falar nada daquilo que não vem do Senhor. Então eu aprendi muito a não e sair falando para não magoar as pessoas também. E a Bia é uma das pessoas que já ouviu muito e eu melhorei muito de lá pra cá. Nossa, gente. Hoje a doutora Juliana Forte pode ser coach também. Eu tenho muito a aprender com a Bia ainda pra ser coach, mas eu falo que dentro do aprendizado do dia a dia, até que eu tô me saindo muito bem. Glória a Deus. Não, eu creio, sim. E como esposa, naquela época muito... nós estamos quase encerrando o nosso programa, mas eu quero que você fala naquela tua época difícil, lá no começo, além de assistir Aquieta Minha Alma e Helena Tanuri. Gente, eu lembro que eu chamava a Juliana, de tanto que ela via Helena Tanuri, eu falava, e aí, Juliana Tanuri? Muito. Eu lembro certinho, porque eu tinha muita... Quando eu me casei, eu era meio indomável, sabe? Eu não queria... Eu não me colocava no lugar, tipo assim, eu não aceitava que eu tinha que passar roupa, que eu tinha que limpar a casa. Eu falava, não, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu nunca teve que fazer em casa, né? Eu sempre fui filha de papai. Eu tenho uma filha, eu tenho uma faculdade, eu ainda tenho que cuidar da casa? Como assim? Aí um dia eu tava ouvindo a pregação da Helena Tanuri, ela falou assim... Você que tá deixando a roupa empilhada na cadeira lá no canto do teu quarto. Deus manda te falar que quem gosta de bagunça é o diabo. E um dia eu tava dentro do meu quarto, eu deixei as roupas tudo entulhada. E isso a Helena Tanuri falando. Diz que ela teve um sonho e ela viu um espírito ruim, uma entidade em cima da cadeira com roupa. Depois desse dia, eu nunca mais deixei roupa entulhada na cadeira do meu quarto. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica, se você tá aí, se você já deu uma olhada pra aquele quartinho que você bota suas roupas, já corre pra lá agora, no finalzinho desse programa que nós já estamos acabando, já corre, não deixa empilhado. Se tiver que guardar as calcinhas, dobrar as cuecas, tudo bonitinho pro marido, já faz isso agora, não deixa pra depois, tá? Aí, até então que hoje Deus me abençoe, eu tenho uma pessoa que me ajuda, a Marivalda é bênção de Deus na minha vida. Coraçãozinho pra Marivalda, que ela gosta, Bia. E aí, ela me ajuda muito hoje, mas até ela poder vir me ajudar, né, eu tive que começar a fazer as coisas em casa. E o meu esposo, eu falo que ele foi realmente a resposta de Deus das minhas orações. Quem olhava o Evandro, eu tô com o Evandro, que declaração de amor, há 13 anos atrás, quando eu conheci ele, hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. Hoje ele é uma pessoa de Deus. O Evandro... Não era não, tá, Evandro? Não era não. Brincadeira. Mas assim, o Evandro fez eu crescer muito na marra no começo, né? E hoje eu cresço em amor, porque hoje o Evandro, o cuidado que ele tem com a minha vida, com a nossa família, ele é um homem muito sábio. Muitas vezes, quando eu queria falar, ele calava, ouvia. E essa atitude dele fez hoje eu não ficar falando igual uma maritaca na cabeça dele mais. Hoje a gente conversa muito mais tranquilo, porque não é assim que você vai conseguir mudar seu marido. Não é falando, não é gritando, não é ficando na cabeça dele, atormentando ele. Muito pelo contrário. É você calando e pondo o joelho no chão e pedindo pra Deus. Então hoje o Evandro é uma bênção na minha vida. Que lindo. E é isso que fala na Bíblia, né, gente? Em Provérbios, Salomão mesmo fala que é muito melhor você viver. Esqueci onde ele fala pra viver. Tipo, viver
num lugar muito ruim do que dentro de casa com a mulher rixosa, né? Exatamente. Que fica Ninguém brigando merece da hora, mulher que fica... rixosa. Ai, gente, não dá. Então segue as dicas, os conselhos da doutora Juliana Buford. E já segue, tá passando aqui o arroba dela aqui embaixo. Já segue a doutora Juliana Buford aí no Instagram. Hoje ela veio contar pra gente a história dela, como tudo começou, como Deus foi lindo na vida dela. Então vocês imaginam, do nada, de não ter 100 reais pra pagar um táxi, um ônibus pra Harvard, gente. Olha onde Deus levou ela. Na maior escola do mundo. Na maior escola do mundo. Quantas pessoas que moram lá nos Estados Unidos mesmo tentam passar, tentam ir pra Harvard. E a doutora Juliana Buford, aqui do Barretão, do interior de São Paulo, foi pra Harvard, gente. Então, eu tenho muito orgulho da minha irmã, muito mesmo. Eu falo pra todo mundo que ela é... que eu não vou falar aqui no programa, mas ela é topíssima, a melhor da vida. E eu te amo muito. Eu sou muito feliz por tudo que Deus fez na sua vida. E muito mais Ele fará. Amém, em nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer só um convite para as pessoas que nesse dia 9 de março, em comemoração ao Dia da Mulher, porque a gente tem que ser forte, né? Eu, como uma mulher, a mulher é forte por natureza, desde sempre. Então, em especial ao Dia da Mulher, no dia 9, sábado, nós faremos um evento na clínica e você é minha convidada. Nós teremos o Lavian Day, é um laser que melhora muito a pele, deixa a pele glow, a pele linda. Eu já fiz, eu quero fazer de novo. Exatamente. E nesse dia também teremos botox e preenchimento. Então fica meu convite para você que tem vontade. Não perca essa oportunidade. Vamos começar 2024 cuidando da gente, cuidando do templo do Espírito Santo. É isso aí. Então, dia 9 de março, já agenda lá, viu? Segue aqui, @doutora Juliana Buford e manda uma mensagem pra ela no direct que ela agenda você. Um beijo. Beijo. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Te amo em Cristo Jesus. E até amanhã às 10 horas da manhã, aqui no programa Bia Buford, especial Empresários do Reino. Tchau. Tchau. Aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caíram por terra. Todas se cumpriram, Simone. Amém. Amém? Amém? Você sente isso? Você sente que você